dele. Oi? Meio adiantado. Meio adiantado. 2 horas, né? 2 horas. Então, eu estava trabalhando na hora passada, a evolução histórica, foi top, tá pessoa, né? Então, estávamos trabalhando ainda para a gente poder ter uma... Acho que é importante a gente ter um sequenciamento, não só histórico, né? Mas eu diria, das ideias. Quais eram as ideias que estavam vigorando em cada período? Porque, como eu falei com vocês, a física de interações fracas, ela tem sido muito importante para a compreensão e para até mesmo para o acréscimo de novas ideias na teoria quântica de campos. Então, tem aspectos que hoje se incorporaram, né, à sabedoria da teoria quântica de campos, mas que foram inspirados pela física de interações fracas, porque ela tem mais mecanismos, tem mais nuances que às vezes não aparecem nem na interação eletromagnética, nem na interação forte, né? A interação gravitacional também tem suas particularidades. Então, vamos ver, do ponto de vista do crescimento da área, né, das interações fracas, como é que a teoria de campos foi caminhando junto, né? Então, nós tínhamos chegado na aula passada, se eu me lembro bem, até o trabalho em 54 de Young Mills, né? Trabalho em 54 de Young Mills. E depois, logo depois, né? Na verdade, eu tinha até falado para vocês a questão do Young Mills Shock, porque eram as duas visões, né? Young Mills por um lado e o Salam Shock por outro lado, duas visões que levaram à construção da mesma teoria. Quer dizer, aqui era basicamente construir uma formulação SU2 para as interações fortes. A ideia de Young Mills é vamos fazer baseando-nos no que a gente conhece, a simetria de Gauge para o eletromagnetismo, vamos fazer uma teoria de Gauge para a simetria SU2, que é a simetria que se pensava naquela época ser a simetria das interações fortes. Então aqui era praticamente uma simetria, quer dizer, era uma teoria de Gauge com spin isotópico, né? Teoria e esse spin isotópico é a simetria forte. Na verdade, está em jogo aqui, para não ter confusão para quem não tem muita vivência ainda, é o SO2 forte de sabor. Então aqui não é ainda a simetria de cor, é a simetria próton-nêutron. Tá? É a simetria próton-nêutron nas interações fortes. Isso aí, essa estrutura de Lagrange inspira uma simetria SU2, e a simetria SU2, então, segundo Young Mills, deve ser local, que nem a simetria de Maxwell, o que dá origem, então, a essa primeira formulação. Por outro lado, aqui, como eu tinha falado com vocês, o problema que o Salam passou para o Shock era a possibilidade de formulação de uma, uma formulação. Então é melhor colocar assim, uma teoria de campos, né? Uma teoria de campos para partículas de spin alternados. Então, nós tínhamos parado mais ou menos aqui na aula passada no nosso sequenciamento de ideias, né? Então, foi onde tinha duas visões que levaram à construção da mesma teoria. Aqui também a gente ganha a teoria de Young Mills, aqui também emerge daqui. E aí, eu tinha comentado com vocês, né, que nesse trabalho aqui, sobretudo do Young Mills, eles deixavam a questão em aberto, a questão que eles levantavam lá nas conclusões era a questão da incapacidade dessa formulação reproduzir a fenomenologia das interações fortes. Eu tinha chamado a atenção de vocês por quê? Porque na formulação deles emergia um modelo, né, que necessariamente pedia que
os transmissores, os mediadores da interação fossem de massa nula. E isso conflitava com o alcance das interações fortes, deve ser um alcance limitado ao domínio atômico, ao domínio nuclear. Então, para a gente ter uma interação com um alcance curto, né, tão curto quanto a escala nuclear, a gente precisaria ter bósons vetoriais intermediários massivos. E era o problema que a gente levanta era a ausência de uma escala de massa. Ou de uma escala de distância. A teoria é invariante de escala, porque a constante de acoplamento de Young-Mills não tem dimensão, os objetos são sem massa, então a teoria é completamente sem escala. Então, como é que ela vai fitar uma interação que está reduzida a um domínio bem definido, que é o domínio nuclear? Na formulação de Salan não era essa a preocupação, mas também necessariamente era, no fundo, era uma generalização do fóton, de novo a questão da massa zero. Então a questão da massa zero aqui deixou essa formulação meio em suspense. Não se sabia, o próprio Young-Mills caminhava em outra teoria, caminhou diferente do Mills em outra direção. Eu falei com você que tinha parado aqui, que em 56 o evento fundamental foi aquela Conferência Internacional de Física de Partículas em Seattle. Fala aí. É a questão da produção da noção de simetria. A noção de simetria em física. Hoje em dia todo mundo é claro que a gente é lei da natureza para ter simetria. Você pode dizer que quando em 54 foi o marco dessa transição? Porque as coisas sempre são um pouco misturadas. Sim. Nós vamos ver, antes, a partir de 54, simetria e teoria de grupo começaram a andar juntos. Mais do que teoria de campo, assim, foi simetria e teoria de grupo e teoria de campo. Eu acho que esse é um em 1954 nós tivemos funcionado e depois se tornou perigoso o fato de nós estamos desde há 60 anos no mesmo estilo de simetria a la Young-Mills. E simetria é uma coisa muito mais platônica do que a realidade objetiva, como se fala, né? Nós sabemos que hoje em dia a realidade objetiva é descrita, estou entendendo, por esse fundamento feito há 60 anos atrás. Não são variações, desde cima, o fundamento é o mesmo. E se não é um pouco perigoso, porque continuamos o discurso só, né? Assim, agora no primeiro 14 teses, uma realidade objetiva muito vasta, coisa, né? E nós estamos com o conceito de simetria de 60 anos atrás. A simetria é uma coisa, na minha opinião, sempre platônica. Quando você diz o princípio inercial, o princípio inercial. Uma coisa que não é platônica, objetivo. Agora, simetria, total, simetria, isso aqui, uma coisa platônica. Então, vamos lá. Acho que as coisas mais importantes que você falou foi em que momento fica claro o casamento, né, da relação de simetria, assim, do fisicamente. Até que ponto, em que momento a simetria entra de uma forma mais assim. A simetria, sobretudo a simetria ligada a grupos de Lie, a grupos de Lie, fica mais claramente ligada à física em geral, vou colocar isso. Segundo, se a simetria é ou não um discurso platônico. Até que ponto a simetria é platônica ou não. Né? Até que ponto ela é mais objetiva ou menos objetiva. Em que situações ela pode ser mais ou menos objetiva. Né? E terceiro ponto que você levantou foi se a gente está repetindo um paradigma de 60 anos, se isso de repente não pode estar limitando a nossa visão de alguns aspectos da natureza. Então, claro, a LHC, e não só o LHC, não se esqueça de física, não é só acelerador. Tem saído muito resultado importante da astrofísica e da cosmologia. A física de partículas está tendo, o modelo padrão está recebendo desafios e mais desafios através da astrofísica também, da cosmologia. Vários meninos aí eu já mandei para vocês, né? Referências de trabalho sobre observação de neutrinos e dipósitos em excesso, em raios cósmicos, problema ligado também à emissão de campos, a criação de campos magnéticos em estruturas astrofísicas. Então, a gente está recebendo também, não só o LHC, mas eu acho que a própria cosmologia, a própria astrofísica, eu diria até a matéria condensada.
está trazendo uma série de desafios novos, né, para aquilo que é o modelo padrão, para aquilo que é o conceito de simetria. A gente começa agora com esses outros métodos que você estuda, né, o método isolante topológico, supercondutores topológicos. A gente tem uma coisa um pouco além assim, da ideia, já é um passo além dessa noção do meio platônico de simetria. Estou entendendo o que você está colocando. Então vamos dizer o seguinte, eu diria, do ponto de vista, eu não estou fazendo história aqui da ciência, nem ficar fazendo muita datação, mas eu diria assim, no momento que ficou mais explícito o casamento da simetria com a física, né, a entrada assim, naquilo que gerou toda essa discussão de Young-Mills, né, ou até mesmo dos grupos não abelianos na física, foi o trabalho do Weil de 1950, não o trabalho, o livro do Weil, né, de 27, quando ele escreve aquele livro sobre a teoria de grupos na mecânica quântica. Eu acho que o livro dele é de 1927. O título é mais ou menos The Group Theory of Quantum Mechanics. Então, nesse trabalho que vai, um livro, na verdade, fica bem claro, né, que a gente tem um casamento concreto entre a mecânica quântica, na época era uma teoria que estava surgindo em 1926, 27, e a teoria de grupos. Quer dizer, a ideia de que a gente podia nos valer de métodos novos métodos matemáticos na física, não só agora métodos analíticos ou métodos geométricos, né, mas agora métodos algébricos para compreender questões na mecânica quântica, como por exemplo a degenerescência de níveis atômicos, a quebra de degenerescência, então vai associar degenerescência à existência de uma estrutura não abeliana por trás de uma newtoniana, por trás de um sistema físico. Então aqui fica claro, eu acho que é mais forte aqui do que em 54 no paper de Young-Mills, a relação realmente da teoria de grupo na física. No paper de Young-Mills é mais assim, a teoria quântica, a teoria de campos, né? Até faz uma formulação clássica, mas uma teoria de campos com a teoria de grupo. Mas ao longo, né, desse período de 1927 para frente, por exemplo, né, o próprio Dirac, naquele trabalho que eu citei para vocês em 1949, quando ele reavalia, ele faz um reestudo da importância da simetria de Gauge na eletrodinâmica, ele já está dentro de um outro cenário, que é esse cenário que foi inaugurado aqui, o papel realmente fundamental da teoria de grupo na física. Então eu diria, Dória, se a gente quer colocar um marco assim mais ou menos histórico, eu diria que esse momento aqui, para isso que você falou, a relação mais firme, né? A relação realmente firmada entre a teoria, a física e a teoria de grupos e o conceito de simetria é esse trabalho do Weil. Claro que eu não estou falando de simetria, não falo da relatividade geral, simetria do espaço-tempo, mas não era aquela simetria tão dentro dessa percepção de grupo interno, né? A simetria lá da relatividade geral é a simetria sobre transformação geral de coordenadas, de geomorfismos, são simetrias espaço-temporais, não está em jogo a estrutura de multiplexo, nós não temos estados físicos, né, em multiplexo, o que nós temos é uma simetria de uma ação e uma discussão de covariância segundo essa simetria, mas não temos assim uma organização de uma estrutura de multiplexo, de estados degenerados, como é o caso do trabalho que vai do livro que vai produz em 27. Então eu diria que ali está mais forte do que aqui. Aqui é uma consequência de tudo aquilo. Eu tinha colocado na aula passada, eu nem tinha falado do livro do Weil, mas foi bom o comentário do Dória que chamou a atenção desse ponto, mas eu tinha falado do trabalho do Dirac de 49. Quando o Dirac já preparou o caminho, foi por isso que o Young e o Mills e o Salam foram atrás dessa questão. Eu, como eu tinha falado para vocês na aula passada, né, o Dirac, se a gente quer ver a física de nossa área de 1926 até 1963, basta olhar Dirac. A gente seguindo toda a trajetória do Dirac, está tudo ali. O Dirac percebeu todos os grandes problemas de 26 até 63. Aquilo que eu falei para vocês, né, a literatura mostrando o processo da física, né, mostrando o processo de desenvolvimento da física de partículas e campos. Tá, com o Dirac. De 52, né? Dirac vai firme até 63, mas em 52 já entra em cena um outro catalisador, que é o Salam. Se a gente seguir a literatura de Salam de 52 até 86, a gente vê toda a nossa área. Está tudo ali.
Claro que tem as variações de outros autores, mas Salan, ele indica tudo. A partir de Salan a gente pode mapear toda a área. Né? De 86 para cá, eu já tinha falado com vocês que tem algumas mudanças. Fala. Quem colocou o multiplayer difícil foi o White. Foi vai. O livro dele. Ali está a primeira vez. Ali está. Teoria de grupo mesmo, como Aquele multiplayer do Blade, o Blade, o Blade, está tudo. E daí tem a transformação mesmo. E ele tinha que esse multiplayer também era degenerado. Isso, não, a ideia vai primeiro ver a degenerescência e depois estudar as quebras de simetria para poder estudar os splitings dos estados degenerados, para poder perceber as variações de raios, sub-raios, né, as quebras de degenerescência como quebra de simetrias, mas a própria estrutura da quebra da simetria é controlada pela simetria. Então esse era o trabalho que Weyer deixou nesse livro dele. Tá? A partir dali, né, o próprio Dirac dizia, isso inspirou o próprio Dirac. Tanto é que a equação de Dirac é de 28, ele ainda não tinha percebido a simetria partícula-antipartícula, que é uma simetria também, é um estado degenerado. Tem elétron-positron, ambos com cargas distintas, mas com a mesma massa, exatamente a mesma massa. Massa é energia, né, energia de repouso. Então, eu tenho uma estrutura degenerada. Isso, o trabalho vai abrir um pouco os olhos do Dirac para a questão da degenerescência. O Dirac, no início, pensava que talvez o próprio, no trabalho dele de 1930, ele colocava o próton como possivelmente antipartícula do elétron. Depois, como ele compreendendo melhor o trabalho do Weyer, ele percebeu que não podia ser o próton, não só ele, como o Pauli também. Pauli também percebeu que se houvesse uma antipartícula, como o Dirac estava anunciando, ela tinha que ter a mesma massa que a partícula, não podia ter uma quebra de simetria nessa relação partícula-antipartícula. Isso ficou claro depois com o teorema do CPT, né, que eu falei para vocês, que foi estipulado, né, no início dos anos 40. Então, a conferência de Seattle, ela trouxe alguns ingredientes que foram também decisivos, não só para o desenvolvimento da teoria de campos, mas para o próprio desenvolvimento da área de interações. A primeira observação, o primeiro resultado muito impactante dessa conferência foi o resultado do Yang e do Lee, da quebra de paridade nas interações práticas. Então, nesse trabalho aqui, o Yang e Lee colocam, mostram que a paridade é violada nas interações práticas. Esse trabalho é o trabalho teórico, são teóricos, eles fazem uma revisão de toda a fenomenologia. Como teóricos, eles compreendem que os resultados medidos estão indicando quebra de paridade, e como teóricos também, eles propõem um experimento que possa ser feito para, de uma vez por todas, evidenciar quebra de paridade nas interações práticas. Eles propõem o próprio experimento, né, usando parafina, né, que na verdade átomos de parafina, e a Madame Wu, né, a Mrs. Wu, em 58, prova experimentalmente que realmente houve quebra de paridade nas interações práticas. Então, esse é o primeiro resultado muito impactante. Vamos ver por que ele é tão impactante. O segundo resultado impactante é, daqui também emerge, né, uma discussão sobre qual era o problema que tinha ficado no ar aqui. A geração de uma escala de massa, de uma escala de comprimento. As teorias de Young-Mills, elas são nulas de escala, não tem nada com escala, não tem nenhum parâmetro, não tem massa, portanto não tem dimensão de massa, e a constante de acoplamento é adimensional. Então a teoria ela não traz intrinsecamente nenhuma noção de uma massa mínima, de um comprimento de onda mínimo, de uma noção de distância para segurar o alcance das interações. Então havia um problema aqui na teoria de Young-Mills, que é a geração de uma escala de massa ou de comprimento. Então a discussão que surge aqui é, aqui aparece assim, um primeiro indício, né, a relação entre supercondutividade e gap de massa. Gap de massa significa, né, um jargão que a gente usa para dizer como se gera uma massa, como é que aparece uma escala de massa ou uma escala de comprimento. Massa é complementar a comprimento. Né? Se eu falo de massa, comprimento é menos 1 e vice-versa. Então, aqui nessa conferência se
se discutiu essa questão, até porque Salan, eu tinha colocado na aula passada, tinha feito aquele primeiro trabalho dele, logo depois do doutorado, ele constrói uma teoria de campos para supercondutividade, no trabalho dele de 52. Então, já havia essa discussão lá, eu posso associar a supercondutividade à teoria de campo, fazer um tratamento de teoria de campo, não um tratamento meramente de mecânica quântica, né? Ou uma teoria semiclássica, como era o modelo de Ginzburg-Landau. E é possível, então, já que na supercondutividade, né, o elétron se liga com o outro elétron para formar o par de Coulomb, e isso gera uma escala de massa, né, gera uma escala de comprimento, que dá o comprimento de penetração, que dá o efeito mais. Então, se na supercondutividade esse fenômeno ocorre, se pensou que talvez a questão do gap de massa na teoria de Young-Mills pudesse ser inspirada pela supercondutividade. Aí o Feynman estava nessa conferência, ele era bastante jovem, o Feynman falou, quem estava nessa conferência? O Feynman não pudo também. O Feynman falou, essa é uma questão muito importante, é uma questão prioritária, só que nós não sabemos absolutamente nada sobre o assunto. Essa questão instigou Nambu, depois de 59, Nambu leva isso à frente, e Nambu realmente publica pela primeira vez. É um trabalho que ele transporta a supercondutividade para a física de partículas. Então, mas essa discussão surgiu aqui. Eu estou falando assim, a sequência cognitiva é essa, porque, João Alberto, os trabalhos podiam também soltos, né? Mas a gente começa a identificar na literatura trabalhos que não foram feitos numa sequência lógica, mas foram feitos numa sequência cognitiva. A ordem não é cronológica, a ordem não é uma ordem lógica, são trabalhos que estavam ligados a uma questão. E aí um trabalho meio isolado, ele acaba se enquadrando para explicar uma questão que estava caminhando numa outra direção. Fala aí. Na aula do Nobel, do Nambu, não pôde vir. Aí indicou o Jonas Lassini. Isso. E aí o Jonas Lassini conta uma história que está ligada a essa conferência. Quando ele chegou lá, o Nambu tinha acabado de chamar o Schrieffer, que era aluno do Bardeen, para apresentar a teoria de supercondutividade para ele. E os dois começaram a trabalhar nisso. Isso, né? A partir daí, né? E aí ele comenta que disso surgiu o modelo de Nambu no Lassini, né? Foi isso. Porque o Roberto falou, depois do Nambu, né, quando o Nambu faz o paper dele de 59, não é Nambu, quer dizer, não é nem um paper, é um seminário que o Nambu prepara, mas que tem dado a Iona Lassini, que o Nambu ficou doente, né, não pôde dar o seminário, eu fui Iona Lassini. Então, mas a questão começa aí. Aí que foi levantada essa questão que depois foi super importante até para chegar à física do Bose Higgs, né, a partir da supercondutividade. Então, essas duas questões são muito importantes nesse momento aqui da teoria quântica de campos, porque a gente agora está diante de um fenômeno novo, que é a quebra de paridade. Até então, todas as teorias de campo respeitam a paridade. Então, procurar uma teoria de campos que viola a paridade nas interações fracas, e aí seguia. Bom, então, isso aqui, a formulação desse trabalho de Young-Mills aqui, nós não temos quebra de paridade. E nós temos absolutamente paridade conservada. Essa formulação aqui serve para as interações fortes, serve para o eletromagnetismo, mas não serve para a interação forte no sentido do alcance, falta o gap de massa para marcar o alcance da interação. Então nós temos um elemento novo aqui, e possivelmente depois esse elemento novo. E aí o que acontece aqui que leva a um resultado também de grande importância? A partir dessa discussão tocou bastante o Salan. Por quê? Porque já tinha também, não é uma coisa que saiu só dessa conferência. Salan já tinha sido instigado pelo Piers, né, na defesa de tese do Salan. Piers, ela também prêmio Nobel. Eu acho que o prêmio Nobel foi um neutrino, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que esse nome dele é anotado. Foi lá. Eu estudo ele, o pai, né? É ele, né? Então ele fez a seguinte. Ele fez uma pergunta ao Salan, que era a seguinte:
a teoria de Gauge, a invariância de Gauge da eletromagnetismo protege o fóton de ganhar massa. O fóton justifica a ausência de massa do fóton pela simetria de Gauge do eletromagnetismo. O pai perguntou ao Salam: será que tem alguma simetria que proteja a massa do neutrino? Nessa época, 56, o neutrino estava acabando de ser descoberto. Já tinha sido previsto, né, em 31 por Pauli, mas só foi descoberto em 56. Mas aí você sabia que o neutrino tinha massa zero. Então a pergunta que foi feita ao Salam foi: Salam não sabia responder, e o pai falou: não, eu também não sei responder, eu estou te perguntando para te provocar, né? Por que o neutrino deveria, por que o neutrino tem massa zero? Tem uma simetria disso? E aí, com essa questão aqui, da quebra de paridade nas interações fracas, e o neutrino tendo massa zero, o Salam percebeu que poderia ter uma simetria, buscou uma simetria nova, mas a equação de Dirac, que poderia proteger a massa do neutrino de ser não nula. Então, em 57, a partir dessa discussão, tem o paper de Salam sobre a invariância geral, simetria geral. O Salam introduz, né, a simetria geral. Então, que ele mostra, já mostrou isso nos cursos aí, ele mostra que se a gente pegar a equação de Dirac, né, a equação de Dirac é invariante, né, ou a equação de Dirac, ou a ação de Dirac, né, é invariante sobre esse tipo de transformação global, se o termo de massa é zero. Então, essa simetria é a simetria que está associada a términos de massa nula, é a simetria equiral. Bom, e aí, com a quebra, e aí a simetria equiral, ela separa os dois mundos, né? Quer dizer, a corrente, vamos colocar assim, a corrente de Dirac, corrente, né, que a gente interpreta como a corrente eletromagnética lá na formulação de Dirac, é essa corrente aqui. A gente quebra os términos equirais, isso aqui dá separado, left, gama. Tanto a parte left quanto a parte right, elas se comportam do mesmo modo. A constante de acoplamento é exatamente a mesma, a corrente é a mesma. A simetria equiral que o Salam introduz, ela é associada a uma corrente conservada que não é mais a corrente eletromagnética, é essa corrente aqui. E essa corrente aqui, ela tem essa estrutura. Quando eu aplico, quebra esse ferro numa parte left e numa parte right, gama simples desaparece, mas ele introduz o sinal menos relativo entre a parte left e a parte right. Então, do ponto de vista dessa corrente, se essa corrente aqui interagir com um bóson vetorial, interage com o fóton. Então, o fóton, ele interage com um elétron left e um elétron right da mesma forma. Ele vê exatamente a mesma constante de acoplamento. Mas se essa corrente aqui interage com um outro campo, não seja o fóton, vamos chamar um campo vetorial BI, esse campo percebe uma diferença entre o setor left e o setor right. Ele não se acopla da mesma forma. Tem um sinal relativo. E isso aqui marca, então, uma quebra da simetria de quiralidade. Esse bóson, ele percebe que tem uma diferença no acoplamento, ao passo que o fóton não percebe. Essa corrente, ela é a mesma dos dois setores, ao passo que aqui há esse sinal relativo. Então, Salam percebe que a simetria equiral, ela, aí ele ressuscita um pouco o trabalho do William Mills, ele percebe que se o bóson vetorial interage, se acopla com essa corrente ou com essa corrente, há uma diferença. A quiralidade aqui, por exemplo, se o bóson vetorial se acopla com essa corrente, a quiralidade, a interação vai depender da quiralidade. Quer dizer, esse bóson aqui interage de forma diferente, esse bóson aqui interage diferente aqui. Então, a simetria equiral, quando o Salam introduz a simetria equiral, ele percebe os outros problemas. Ele justifica, né, então existe uma simetria, não é uma simetria de gauge local, é uma simetria global, mas que justifica, né, quer dizer, essa simetria aqui, ela é compatível apenas só é possível na equação de Dirac se a massa do ferro for zero. E essa simetria está associada a uma corrente
que é uma corrente que a gente chama de pseudo-vetorial, uma corrente chamada axial, que, se acoplada com um campo, um bóson de gauge, ela separa o setor left do setor right. Então, os bósons de gauge, né, eles podem interagir com o setor left e com o setor right de modo diferente. Como tinha colocado aqui, left barrado, gama mi, left PI, menos right barrado, gama mi, right PI. Então, Salam vai mais à frente e fala o seguinte: se eu tiver um número puramente chiral, se o meu ferro for puramente chiral, o bóson de gauge, ele pode interagir. Eu posso ter um ferro que não tem a parte right, por exemplo, tem só a parte left, como é o caso do neutrino. O neutrino é só left. E essa interação aqui é uma interação possível com o bóson vetorial. Essa interação do left com left, por exemplo, ela não é possível com escalar. Isso aqui é identicamente nulo do ponto de vista da álgebra exponencial. Left barrado, left nunca pode se acoplar com escalar. É um grupo de Lorentz, na verdade, né? Essa representação aqui é meio zero. Então, essa representação aqui é zero meio. E essa representação aqui é meio zero. Então, meio zero com zero meio dá meio meio. Isso aqui nunca pode ser. Isso aqui vezes um escalar, que é zero zero, nunca vai dar uma invariante de Lorentz, vai dar meio meio. Se eu pegar meio meio, que é esse produto aqui, multiplicar por zero zero, eu vou ter meio meio. Então isso aqui nunca é uma invariante de Lorentz. Então, o Salam ficou claro que o setor left, ele nunca pode se acoplar isoladamente só com o escalar. Ele pode se acoplar isoladamente com o vetor. Aí aqui sim, isso aqui forma um escalar de Lorentz. Por quê? Porque meio zero barrado, zero meio zero dá meio meio. Mas o bóson vetorial também é meio meio. Então meio meio, entre outras coisas, dá zero zero. Tem um escalar aqui, tem mais tantas outras coisas. Mas o escalar está aqui. Então essa combinação aqui é a combinação que me dá direitinho o escalar. Então isso aqui é um invariante de Lorentz. Então a interação vetorial do setor left é possível, ou do setor right separadamente. Então, Salam começa a perceber que os bósons vetoriais intermediários, eles podem interagir só com o setor left, ou só com o setor right, ou com ambos, não importa, mas ele pode se confinar só no setor. Então, o bóson vetorial intermediário ele é compatível com a quebra da simetria chiral, uma quebra de chiralidade. Posso ter um desbalanceamento entre left e right, não é nenhum problema. Você queria falar alguma coisa? O Salam ele introduziu essa simetria chiral, quer dizer que simetria aquilo ali. Se barrado igual a simetria global. O resto você tira só desse statement? O resto a gente tira só desse statement e da simetria de Lorentz. Mas essa corrente você definia essa teorema de Weber. Você tem uma simetria. Se você tem uma simetria, você tem uma corrente conservada. A corrente de Weber é separada da gama 5 psi. É a corrente de Weber. O que você está falando é que o psi tem dois setores. O left e o right. E como isso surge do teorema de Weber? Que eu saiba. Aí você tem que pegar meu curso de equação natural. Eu dei o curso para ele. Tá bem natural. Você fez o curso. Está lá, né? Tá lá, o curso fazendo. Dá uma olhadinha. Não, você não estava aqui. Dá uma olhadinha lá na que você está bem feito. Fala aí, Eduardo. Porque, né? Você já fez o que apresenta. Você está sempre botando posturais e buscando invariantes de Lorentz. Você está buscando invariantes de Lorentz com posturais. A pergunta é: por que posturais não existe fisicamente? Não existe. Não teria não está de elétrico, houve aqui uma época, o tipo de elétrico, você dá essas coisas, não entendo. Não, você pode ter o elétron alinhado com o spin alinhado com a direção de movimento. Você pode ter o elétron com velocidade mais mesmo, não tem problema.
A única coisa é que, se ele tem massa, né? Se ele tem massa, isso não é invariante de Lorentz. Quer dizer, a questão é, você pode encontrar o elétron leve? Claro que eu posso. Basta o elétron estar polarizado com o spin na direção do movimento. Isso é um elétron leve. Só que, como o elétron tem massa, se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu posso encontrar um sistema de referência onde o elétron, o spin continua para frente, mas o elétron andando para trás. Ou seja, se o elétron tiver um spin alinhado com a direção de movimento, mas eu for com o sistema de referência mais rápido que o elétron, ele inverte o movimento, mas não inverte o spin. Então ele passa de left para right. Então, quer dizer, não tem problema nenhum você ter elétron left ou elétron right. A questão é que o elétron, ele não existe puramente só no estado left. Porque por uma transformação de Lorentz, você pode passar para o estado right porque ele tem massa. Certo? Mas não é dizer o elétron left é uma coisa não física, é uma componente não física do elétron, não, é uma componente física do elétron. O texto falou isso muito. Quando você olha para o Lorentz, você está dizendo o left e o right são dois building blocks. Isso, distintos. Por isso que a gente fez uma equação de Dirac. A gente constrói a equação de Dirac a partir do left e do right, como sendo dois building blocks distintos. O que a massa da equação de Dirac faz, aí que está a questão toda que eu vou falar agora, que é o que o Higgs vai fazer, que o Salam percebe que um campo escalar pode fazer, é ligar o setor left com o setor right. Do ponto de vista do grupo de Lorentz, vamos dizer, o elétron left está nessa representação. E o elétron right está nessa representação. Então, quando, vamos dizer assim, antes da quebra de Lorentz, da quebra da simetria, né, pelo bóson, pelo campo de Higgs, quando a simetria ainda é exata, o elétron left é uma partícula, o elétron right é outra partícula. Com a quebra da simetria, isso vai ficar claro no curso, o mecanismo de Higgs, o elétron left e o elétron right se fundem para formar uma única partícula, que é o elétron massivo. Mas essa fusão é feita por uma interação com o bóson escalar, com o bóson de Higgs, não com o bóson vetorial, mas com o bóson de Higgs. É aí que eu quero chegar. Essa foi a grande percepção de Salam. A falta de energia seria o left e o right separado. Então, se você vai a energias muito altas, né? Aí a massa do elétron, não sei se está 14 TeV, como você gosta de colocar. A 14 TeV, a massa do elétron é 0,5 MeV. Então você tem MeV, GeV, você tem 7 ordens de grandeza de diferença. Então praticamente a massa do elétron é zero, dentro dessa aproximação. A massa 14 TeV é muito maior do que 0,5 MeV. Então, dentro desse regime, você pode olhar o elétron como sendo uma partícula, você pode desacoplar o elétron left e o elétron right. Agora, a minha dúvida é naquela época, assim como assim, especulação vai ter sobre superprodutividade, a conferência do Chá. Sim. Houve especulação também sobre o termo, o elétron left, o elétron right. Não. Isso aí, quer dizer, quem falou sobre o elétron left foi o Yang Yu, porque quando eles estudaram o decaimento beta e viram a quebra de paridade, uma das maneiras de você ver a quebra de paridade é que o elétron que emerge do decaimento beta, né? Decaimento beta, só você ter uma ideia, né? O nêutron, a massa de repouso do nêutron, 939 MeV. Aí ele decai na massa de repouso do próton, que é 938 MeV. Então o próton ele decai. Massa de repouso do próton, mais, vamos dizer assim, energia cinética do próton, próton mais, vamos dizer assim, a energia do elétron, a energia total do elétron, a energia da massa do elétron, total, mais 0,5 MeV, que é a massa de repouso do elétron, mais a energia cinética do elétron, mais agora a energia do neutrino. O neutrino tem massa zero. Então, o balanço de energia é esse, ele diz que sobra 1 MeV para a massa do próton, a energia cinética do próton, desse 1 MeV, 0,5 já são a massa de repouso. Então a conservação da energia me sobra daqui para cá, eu tenho 1 MeV, né? A massa de repouso, aqui mais 1 MeV, eu tenho 1,5. Então me sobram 0,5 MeV para energia do próton, cinética do próton, mais a energia cinética do elétron, mais a energia do neutrino, sobra apenas 0,5 MeV. Então o elétron que sai daqui,
ele tem uma energia cinética que é muito limitada, no máximo pode ser 0,5 eV, que é aproximadamente a sua massa de repouso. Então a energia cinética dele está batendo mais ou menos com a massa de repouso dele. Então você praticamente tem pouco momento para ele. Então você não vê isso. Mas quer dizer, a questão que está em jogo aqui é mais a quebra de qualidade por aqui. Mas o elétron que sai do decaimento beta é um elétron polarizado. O elétron que sai do decaimento beta é um elétron que tem o spin anti-alinhado com a produção de movimento. Então tem uma polarização no decaimento beta. Por isso que o decaimento beta é de logo qualidade. Mas não se focou em cima disso, se focou em cima do neutrino. Bom, então qual salão introduz assim? Só um pouco, Pode falar. você queria que uma coisa é dizer que o elétron está na mesma direção do spin. Certo. E outra coisa é dizer que isso foi uma situação. Isso é ilicidade, é uma configuração de spin. O spin, né? Está alinhado com a direção do movimento. Isso aqui está cortado sobre ele. Então, isso aqui é uma coisa que isso aqui é ilicidade. Tá certo. Agora, outra coisa é o Delore dizer que tem duas estruturas independentes. Isso aí é outra coisa. A pergunta que final do protocolo tem, você acha que o declínio que você botou no spin, eu queria ter uma questão um pouco de tráfego, né? O tráfego ali, o spin todo não em direção ao movimento. Agora, você acha que existe a possibilidade de a gente ver o elétron como o grupo Delore como formador de estrutura, e essas estruturas do grupo Delore, elas não estão todas certas, elas não se agridem? Ah, sim. Sem dúvida. Tipo os quartos, eu sei, etc. Eu acho que isso já se abre. Você pode fazer, pelo fato de você fazer experimento com feixes polarizados de elétron, medir a assimetria, por exemplo, né, de elétrons flat e elétrons light que saem de um certo processo, por exemplo, né, eu acho que isso aí é natural. No momento que você tem uma energia que seja razoavelmente maior do que a massa de repouso do elétron, que você tenha a massa de repouso fique baixa, né, você tenha muito momento para dar energia do elétron, a grande parte da energia do elétron vem do momento, não da massa de repouso, eu acho que nesse momento aí você já consegue quebrar, você consegue separar o que é o elétron leve e o que é o elétron light. Então a ideia desse salão aqui, né, foi a simetria quiral, ela me dá de forma dos férmions de massa zero, que é o caso do neutrino. Então, já que o neutrino tem massa zero, e aí, trabalhando com a noção de simetria, a ideia que se pensou foi, se o neutrino tem massa zero, e o neutrino é parceiro do elétron nas interações fracas, então eu poderia pensar que o elétron tem massa zero. Uma primeira abordagem de simetria. A massa do elétron não é zero, mas o fato dela não ser zero vai fazer esse splitting aqui, quer dizer, os dois começam a regenerar. Então é a saga normal da simetria. Tem estados degenerados, mesma energia, mesma massa, mas depois há um splitting por causa de uma quebra de simetria. Então a ideia que o Salão pensou foi, já que o neutrino tem massa zero e ele é protegido por uma simetria quiral, quem sabe uma teoria mais fundamental não seja uma teoria baseada em quiralidade, em férmions quirais. Eu teria o neutrino de massa zero, quiral, e eu tenho um elétron de massa zero, também quiral. Você tem massa zero, tem simetria quiral. E essa degenerescência aqui pode vir a ser quebrada, porque no mundo real eu sei que o elétron tem uma massa não zero. Mas o neutrino, dentro desse contexto, aqui tem uma massa zero. Então, a diferença de massa entre o elétron e o neutrino, ela vem de uma quebra de simetria. E aí, então, o Salão pensou, foi que, muito bem, o setor left pode interagir, ele pode estar completamente separado, interagindo com o bóson vetorial. Então, o bóson vetorial, ele respeita a simetria de quiralidade. Ele pode interagir só com o setor left. Mas, para o elétron ter massa, ter uma massa diferente de zero, olhando a equação de Dirac, a massa na equação de Dirac, ela necessariamente acopla o férmion left com o férmion right.
Então, para eu ter massa na equação viral, é fundamental que eu quebre a simetria viral acoplando left com right. Mas nós queremos um mecanismo de quebra de simetria onde a massa, onde a quebra da simetria é o resultado de uma interação. Então, baseados nesses argumentos, né, de invariância de Lorentz, o que o Salam pensou é que um fermion left combinado com um fermion right, eles podem, sem quebrar a simetria de Lorentz, interagir com o escalar. Então isso aqui é uma interação de gauge. Isso aqui é uma interação chamada de Ukal, fermion, escalar. Então, vou botar aqui a massa. Tinha colocado assim, a massa do neutrino é zero. Então vamos pensar que no momento inicial a massa do elétron é zero. Agora, o espírito de massa aqui, a massa do elétron é diferente de zero por uma quebra de simetria. E a massa, ela mistura, né? Quer dizer, a massa, ela tem que misturar o elétron left, ela acopla, ela liga o elétron left com o elétron right, né? Mais. Então, a massa do elétron, ela precisa, para o elétron ter massa, ele precisa ter os dois setores. Então, eu tenho que ter, aqui, quer dizer, eu tenho um neutrino que é left, eu teria um elétron left de massa zero, isso aqui seria um dublete. E aí eu precisaria de um elétron right também, porque o elétron right precisa se ligar com o elétron left para dar a massa, segundo nos conta a equação de Dirac. Então, a ideia foi que, para o elétron left se ligar ao elétron right, ele precisa ter uma interação com o objeto escalar. Não pode ser uma interação vetorial. A interação vetorial ela separa left do right, mas a interação escalar não, ela mistura o left com o right, ela acopla o left com o right. Então, essa aqui tem duas filosofias. Uma ela dividida. Ali embaixo, misturou e você colocou a massa, e essa massa é um parâmetro de massa, não é nem aquele tipo de massa. Certo. Você botou a massa de uma maneira diferente de jeito. é um parâmetro de massa. Agora, e essa é uma coisa. Aí o outro lado esquerdo dele lá, sim, e é outra coisa. Agora, É uma interação. você está começando a ver. Tem um outro campo que eu estou botando, além do left e do right, no outro lado você tem left e right, ali você botou outro campo. E daí, Esse é o outro lugar. esse outro campo que você botou. E daí você está trazendo uma nova ideologia. Isso. No outro ali, a ideologia da Diraciana. Isso, mas essa era a questão. Né? Como colocar as coisas, né? Porque a gente, como é que a gente tem acesso aos bastidores da teoria, né? A gente não está aprendendo isso do livro, a gente está aprendendo isso contado pelos autores. Então, estou colocando para vocês aqui a reflexão, né? Que o Salam, quando a gente fez o curso lá, como foi o Salam, deu duas palestras interessantes sobre isso aí. O próprio Dirac, como foi a Trieste, colocou as questões do Dirac. Era claro que a massa na equação dele esperava que tivesse um mecanismo. O Dirac sempre foi um cara de fundamento. Vamos buscar a teoria mais fundamental possível. Então, ele sabia que a massa do elétron não deveria ser um objeto colocado, não deveria ser um parâmetro, deveria ser algo calculável e não um input, deveria ser um output. Então, o Salam já estava contaminado um pouco com essas ideias. E aí, com essa questão da quebra da paridade, da existência de um neutrino left, de um setor puramente quiral nas interações fracas, se o neutrino é puramente left, o Salam pensou, o argumento de simetria é se o neutrino é left, o neutrino está sempre associado com o elétron, então será que o neutrino e o elétron não são ambos degenerados? Eu tenho elétron left e neutrino left degenerado. E aí há uma quebra de simetria, o elétron ganha massa pelo splitting, né? O splitting que dá a massa do elétron, como na física atômica, bota um campo magnético externo, bota um campo elétrico externo, a gente tem efeito Zima, né? Tem efeito Stark, e a gente começa a explicar os níveis do átomo de hidrogênio. É a mesma coisa, você coloca um campo, e aí o campo começa a fazer um split. Esse campo aqui não splita nada, porque ele mantém left com left, ele mantém a simetria. Se tem só left, ele deixa só left. Mas esse campo aqui,
ele levanta desde a adolescência, porque ele acopla o setor left com o setor right, gerando a massa do elétron. Então essa foi a ideia do Salam. Pode ser que, já que a simetria quiral ela protege os objetos de ganharem massa, mas o elétron ganha massa, pode ser que o elétron interaja com algum campo escalar. Esse campo escalar é que vai promover essa interação. Uma outra questão é como essa interação vai gerar massa. Isso ele não respondeu. Mas ele percebeu que, para compreender a massa do elétron dentro desse ponto de vista das interações tráficas, né, sendo o elétron o parceiro de um neutrino de massa zero, Salam percebeu que isso deve ser possível se houver um campo extra na física. Então tem um campo sobre o qual ninguém falou até hoje, que é um campo escalar complexo. Mas por que o Salam pensou isso também? Ele não pensou nisso aqui. Isso foi a tese de doutorado dele. A tese de doutorado de Salam foi, em 1948 e 49, descobrir os mesoscopos. Até então ninguém conhecia uma partícula escalar carregada. Até então só se conhecia o férmions carregados, o elétron, o neutrino, o elétron nulo, e claro, o próton. O que se sabia de física de partículas até 1948 e 49 era próton, elétron, pósitron, nêutron e os muons, que foram descobertos em 36. E o Kawa tinha previsto os mesons pi em 35. E mais, né? E menos, o que quiser. Então ele previu a existência de escalares carregados, mas ninguém ainda tinha visto. Em 48 foram detectados em raios cósmicos, em 49 produzidos em aceleradores. Então, a questão que ficou para a tese doutorado de Salam é: vamos refazer uma eletrodinâmica. Nós já estudamos aqui em várias ocasiões que é a eletrodinâmica escalar. Uma eletrodinâmica para objetos carregados com spin zero. Então, Salam tinha já uma militância na eletrodinâmica escalar. Ele sabia como é que deveria ser a interação eletromagnética de um objeto escalar carregado. E ele tinha, inclusive, mostrado que, para se formular uma teoria renormalizável, uma eletrodinâmica escalar renormalizável, é preciso introduzir uma interação que não seja uma interação de Gauge. Ele mostrou, a eletrodinâmica escalar só é renormalizável se os escalares se autoacoplarem e se autoacoplarem em uma constante de acoplamento que não é a constante de acoplamento de Gauge. Então ele sabia que os escalares tinham, vamos dizer assim, podiam fazer um papel paralelo. E aí ele pensou, não, numa eletrodinâmica escalar, de escalar carregado, eu posso pensar então que eu tenho escalares carregados, e esses escalares também podem estar interagindo. Ele ampliou, vamos dizer assim, a noção de eletrodinâmica. Vamos fazer uma eletrodinâmica não só para spin zero, que até então que se conhecia era ED, que era a eletrodinâmica do spin meio. Era elétrons, pósitrons e fótons. Ele falou, não, eu posso ter elétrons, pósitrons e fótons, que é a eletrodinâmica espinorial, mas eu posso ter também mais e menos fótons interagindo eletromagneticamente. E aí a interação dos escalares carregados pode ser essa aqui, né? E essa interação aqui é a interação tipo de Kawa. Então, o que o Salam pensou é que... Não, o Éder, a minha pergunta é a seguinte: você sentia que ele devia se chamar o judeu? por quê? Lá no blog do cientista, ele colocou no pastor. Teve um vídeo de um cara lá, uma organização, um cara mostrando que a ideia que o pessoal deu lá, o pessoal lá, a CIA, era fazer os países emprestar. Você emprestava dinheiro dos países e aí você ganhava. Eles se endividavam e ganhavam e o negócio emprestava. Então essa história que não deu. Você empresta e o cara sempre fica com dívida. Pelo que você está fazendo metodologia, você está emprestando FII. Ali, vamos dizer, do lado direito, eu estou botando minha massa, eu sou um cara muito assim, eu sou um agricultorzinho. O que o agricultorzinho quer? Eu quero minha correntinha conservada. Então eu estou aquela corrente, eu estou dando 5, etc. Por ali está perfeitamente conservada. Então eu estou produtivo. O que é
Você cultivou, tem uma correntezinha conservada, eu estou com um plantio legal. Daí você me vem com esse negócio do judeu. Quer dizer, agora é isso aqui, cara. E você vai. Mas só que agora você vai estar sempre entendendo do que eu fiz. E eu acho que essa filosofia é tua aula na física, entendeu? E você fica entra aqui, você falando essa palavra falando, parece que é assim, de mal sabedoria. Eu acho que a sabedoria que tem, na minha opinião, no lado direito ali, você tem o programa 5, que você mostrou, e tem tua correntinha conservada. E daí você é benefício. Então você não está prestando nada a ninguém para fazer sua felicidade. Agora você está dizendo, não, tem uma coisa aqui, muito mais importante para você. Eu diria que é o seguinte. Eu acho que se fica, quanto filho, eu chamaria o judeu. Não chama de judeu não, chama de como é que se diz, de agiota. Não chama de judeu não, porque árabe também presta dinheiro. Judeu até... Aliás, não vou ficar penalizando nenhuma raça. Eu também sou filho de árabe, árabe não presta dinheiro. Você não é antissemita, né? Não, porque senão vou te expulsar aqui, pode parecer meio antissemita. Não tem nada dessa coisa de antissemita. O judeu teve a expertise de dizer, todo mundo sabe que aqui na ciência, os caras... Os banqueiros, todo mundo tem expertise, não entendendo, sei. Mas a questão, vou falar do judeu, não judeu, é o seguinte, ali do lado você está muito satisfeitinho, eu tenho um raciocínio simples. Isso é corrente conservada. Simetria corrente conservada. Isso que é importante. E você conseguiu ali. E agora você está trazendo uma coisa do lado esquerdo e o outro discurso. Mas observe que do momento que o elétron tem massa, aquela simetria não é mais uma simetria. Quer dizer, a simetria equiral, ela só é simetria se o ferro não tiver massa. No momento que você coloca a massa, você perde a simetria equiral. E a ideia que eu estou colocando aqui, que fez o velho lá pensar, foi que você resolve as questões, quer dizer, a massa do elétron, ela é elevada de estágio. De parâmetro de input colocado na mão, ela é resultado de uma interação. Essa que é a ideia. Porque isso, a gente tem que romper um pouco com esse anacronismo, a gente tem que se colocar naquela época. Hoje a gente sabe muitas coisas, isso pode parecer um exercício até inocente para nós hoje, mas vamos nos colocar, a gente tem que fazer um esforço às vezes, e por isso eu estou fazendo esse esforço com vocês, né, de trazerem vocês de volta no tempo um pouquinho, porque senão a gente já sabe muitas coisas aqui, então tudo é muito simples hoje, do ponto de vista de alguns aspectos, tudo muito simples, mas a gente tem que se colocar naquela época, as questões daquela época, as pessoas estavam dando tiro em todas as direções, procurando o quê? Quer dizer, então havia, vamos dizer assim, uma inquietação latente na comunidade, que era qual é a origem da massa. Quer dizer, a questão que a supercondutividade trouxe, gap de massa. Massa é uma coisa que nasce com as partículas, ou massa é uma propriedade adquirida dinamicamente. Essa que era a questão. Por quê? Porque a gente está dentro de um raciocínio muito reducionista, que é o raciocínio de Dirac. A escola de Dirac era reducionista. Eu quero reduzir ao mínimo que é a teoria, o mínimo possível de parâmetros para calcular o máximo possível de grandeza. Eu quero ter a teoria mais reduzida possível, mas com o maior número possível de previsões. Isso é o conceito reducionista de uma boa teoria. Então, será que a massa, então, ela não é resultado de... O que é mais fundamental? Massa ou acoplamento? Vamos nos colocar nessa época. A gente sabe grupo de Lorenz, grupo de Poincaré. Vamos nos colocar nessa época. O que é mais fundamental dentro desse pensamento para um físico da época? Massa ou acoplamento? A massa é uma propriedade, pelo grupo de Poincaré, é uma propriedade cinemática. Pelo grupo de Poincaré, ele diz que a massa simplesmente está associada ao alto valor de um operador, o operador de momento. Então, eu classifico cinematicamente as partículas com massa, com spin, ou com massa e com helicidade, pelo grupo de Poincaré. Então, é uma propriedade de classificação, uma propriedade mais cinemática. Aí, a constante de acoplamento é algo dinâmico, ela está ligada à interação. O que é mais importante para o físico? Né? A interação. A gente está sempre procurando interação. A interação, assim, a gente
Jesus representa por uma força, por um potencial ou por um campo, não importa. Mas o que o físico está procurando é a interação entre as partes. Então a constante de acoplamento pode ser alguma coisa mais fundamental. Então nessa época, você estava colocando, a teoria de Young-Mills, por exemplo, ela era sem massa, mas tinha uma constante de acoplamento. Será que a massa não pode ser gerada a partir do acoplamento? Esse é o pensamento da época. Então, será que a massa da época, como Dória falou, dizer assim, aquele agricultorzinho, né, pequeno burguês que foi lá, fez o empréstimozinho no Banco do Brasil, fez a culturazinha dele, vendeu no final do mês, ele está muito felizinho com essa emoção pequena de massa. Mas, de repente, ele pode querer ter uma ideia, um mundo para ele é mais amplo. Será que essa massa, pegando assim na mão, ela nasceu com a natureza, nasceu quando o mundo nasceu, ou essa massa foi adquirida por uma propriedade mais fundamental? O que é mais fundamental é a interação. Será que a interação pode gerar massa? Então, essa era também uma questão. Então, quando Salan percebeu, eu não estou querendo fazer propaganda, nem dizer que está certo ou errado, eu quero colocar vocês naquele momento, porque é assim que a gente aprende as coisas. O resto é conta todo mundo faz. A pensar essas coisas aqui não é tão simples assim, apesar de ser simples, não é óbvio. Então, depois que você sabe o que fazer, você faz. O computador faz, o meio faz, não importa. O aluno faz para você, alguém faz. Geralmente é assim, né? Tem os estudantes que fazem, né? Tem o professor. Então, alguém faz. Agora, a questão é, às vezes o aluno não sabe o que fazer. Ele sabe fazer, mas não sabe o que fazer. Quando o professor, às vezes, sabe o que fazer, mas nem sabe fazer também. Então, é isso que está acontecendo aqui. Salan sabia, nessa época, vamos pensar se a massa, o gap de massa, ele não pode ser gerado. Aí ele sabia que a simetria, vamos pegar as pecinhas para a gente raciocinar, e a gente hoje também tem pecinhas. Quais são as pecinhas que a gente tem que juntar hoje? Trazendo esse problema para o dia de hoje. Hoje, qual é a questão que nos coloca frente a uma situação como essa? A gente tem várias questões hoje. Então, vamos aprender como esses caras fizeram. Quem sabe a gente pode, com isso, ter um exercício para a gente se colocar diante dos problemas que a gente tem. Juntando as pecinhas, né? Não é chegando, pegando, sem saber o que está acontecendo, começando a fazer cálculo. Pegar, bota o lagrangiano desse tamanho aí, eu digo isso porque eu sou da supersimetria, a gente bota o lagrangianos imensos, você faz qualquer coisa daquilo. Mas será que você está fazendo realmente física? Então, antes de fazer tudo isso, vou pensar nas pecinhas. O que eu estou fazendo? O que eu quero? Quais são os problemas? O que eu tenho que juntar? Beleza, juntou tudo. Agora está na hora de fazer cálculo. Ninguém faz física sem fazer cálculo. Mas o cálculo é a última coisa. Não pode partir de um cálculo. Você tem que fazer tudo para chegar no cálculo. E aí desenvolver o cálculo. Por isso eu estou tentando colocar para vocês aqui. As ideias que estão no jogo. Então a gente tem que quebrar um pouco, né, esse pensamento crônico de tudo que eu sei hoje, por que o cara não sabia naquela época? Ele não sabia. Estavam desbravando coisas. A gente sabe hoje porque eles pensavam nessas coisas. Então, nessa época, a questão era gerar gap de massa. Para eu gerar massa, eu devo gerar a partir de uma interação. Então, a interação é mais fundamental. E aí, como a quebra da paridade, o mundo, né, se dividiu no mundo left e no mundo right, exatamente na época da Guerra Fria, né? Por isso, justamente, left e right. Então, você tinha o mundo dos férreos e o mundo dos férreos baixos. Né? Esse mundo aqui é o mundo do elétron, o mundo do neutrino e do elétron leve. Esse mundo aqui é o mundo do elétron leve. E vamos ver na próxima aula que isso é exatamente a estrutura de Doublet, né? De Doublet e Simplet da teoria eletrostática. Então está aqui, esse setor aqui, ele vive por si só, se o elétron não tem massa, o neutrino não tem massa, mas tudo pode interagir. Esse setor aqui tem a vida bem à parte. Agora, para eu gerar um elétron massivo, eu preciso comunicar esses dois setores. E eu comunico esses dois setores quebrando a simetria quiral. Quer dizer, a simetria quiral, ela protege o neutrino de ganhar massa e protege o elétron left de ganhar massa e protege o elétron right de ganhar massa. Ninguém tem massa. Quando a simetria quiral é quebrada, esses dois caras se comunicam e aí eu passo a ter um elétron massivo. O neutrino continua sem massa e eu quebrei a simetria quiral. Mas para quebrar a simetria, você espera que você quebra por uma interação. E aí foi que entrou a ideia do Salan. Um escalar, ele pode comunicar o mundo left com o mundo right. E talvez a partir dessa interação do escalar com o elétron left com o elétron right, daqui, já se sabia a teoria quântica de campo, por processos virtuais,
será que a massa não pode ser gerada radiativamente como uma correção quântica devido a essa interação? Então, eu só finalizando o raciocínio. Então, nesse momento, o Salam percebe que uma questão que teria que ser levada em conta é possivelmente a chegada de um novo campo na física, um campo escalar. Quer dizer, já se sabia quem era esse campo, mas ele não tinha tido ainda uma participação tão decisiva. Você sabia que tinha os escalares, né, que mais e menos, mas não se sabia como relacionar esses escalares, por exemplo, com a massa do elétron. Então, Salam percebeu que é hora de trazer, devido àquela simetria de paridade, eu posso trazer esse escalar, e esse escalar que eu apaguei aqui, vai acoplar o setor left com o setor right, e os bósons radian e Mills, eles vão estar ligando left com left, right com right. Os bósons de Young e Mills, eles não distinguem entre left e right, mas o escalar, ele acopla os dois. Então, com isso aqui, talvez a gente tivesse a chance de ligar todos esses pontos das interações práticas. Então, foi esse o papel desse trabalho do Salam 57. Já o vídeo a chegada do novo campo na física ou do novo banco? De um novo campo ou de um novo banco, né? Você teria que, você vê nesse fio aí, o caráter de um empréstimo, né? Eu pensaria, olha, eu não acho que... Só para deixar claro, o empréstimo para quê? Para fazer na massa. Isso, pois é. Para fazer na pode ser plantação. que seja vamos dizer assim, uma alegoria. Eu estou pensando o seguinte, eu não vejo tanto isso como algo meio externo. Eu vejo o fio, quer dizer, eu vejo ele como uma parte legítima de um processo. Você pode ter um campo escalar na natureza, e esse campo escalar, porque é um pouco sempre a visão meio platônica, diraquiana. Dirac é puro Platão. For olhar bem, é o Platão dos tempos modernos. É o cara que via sempre, quer dizer, no implícito, no não visto, a fenomenologia. Pode ser que tenha um campo escalar oculto, todo mundo interaja com ele, e ele faz parte da natureza. E ele está por trás do mecanismo de raça dela. Ele não entra como, vamos dizer, um simples agiota. Mas aí, quando ele está discutindo, para todo mundo entender. Mas todo mundo tem que falar também. O Gabriel tem alguma coisa a falar? Sim. Gabriel tem? Tem? Fala aí, eu completo agora. Quando você fala que tem uma interação, aqueles são termos que vão aparecer numa Lagrangiana. Isso, mação. E aí você vai somando os termos. Isso. Aí o Salam propõe que vai ter um termo, L barra, F e Φ. Só que a Φ, sendo no outro campo, tem que ter uma Lagrangiana também. Tem uma Lagrangiana para ele. Sobre a Φ. Ele inclusive sabe que esse campo é algo interage. Na tese de doutorado dele, ele sabia que esse campo aqui é algo interage. Tá. Mas aí o que você está falando é que tem dois campos. O campo left right e o campo Φ. Isso. E aí na Lagrangiana. E os campos de gate também. E bósons de gate também. Você está fazendo uma teoria mais completa, você está unificando as coisas. Tá. Aí você vai ter uma Lagrangiana gigantesca, né? Dá uma porrada de equação diferencial louca e você vai tentar resolver. Ó, matemática aí, você é equação diferencial. Não, só estou pegando aí dele enquanto matemática salta, né? Equação diferencial. Pô, a gente fala, não de equação de campo, exatamente, várias equações de campo. Isso mesmo. E aí você. O que eu tenho é que se você fixa o φ, você já sabe a solução do φ. Não sei. Não sabia. Você ainda vê uma diferencial acoplada. São acopladas, não lineares. Você o seguinte, você está falando que esse φ em algum momento, ele vai aparecer uma termo de massa linear. A partir do físico. Eu posso dizer que o φ tem muitas soluções, uma delas é uma que tem. O que nós vamos entender no curso é o seguinte: todo sistema físico ele busca a solução de mínima energia. Aí você vai perguntar qual é a configuração de mínima energia desse super Lagrangiano. Esse super Lagrangiano, o que é o Lagrangiano? Ele é uma função de energia, ele descreve a energia do sistema. E aí você vai buscar qual é a solução de mínima. A partir de um Lagrangiano você tira o hamiltoniano, que realmente é a energia do sistema. Aí você vai perguntar qual é a solução de mínima energia desse sistema? O que é a solução mais estável desse sistema? Quem garante a solução mais estável desse sistema é o campo φ.
E aí, quando esse campo φ está na configuração que dá o mínimo de energia, aquilo ali vira um termo de massa. É isso que nós vamos entender no mecanismo de Higgs. Tá? Mas o próprio Φ, ele tem que estar dentro dele, em algum momento, As flutuações. Quer dizer, isso, aquele campo, porque todo campo, como é que você faz um oscilador harmônico? O que é um oscilador harmônico simples para você? Você escreve isso aqui, x dois pontos mais kx igual a zero. Isso aqui te dá uma solução oscilatória. O oscilatório é em torno de quê? Você tira uma solução x de t é igual a cosseno de ômega t. Então essa solução aqui ela oscila em torno do zero. Né? Ela é mais A menos A, mais A menos A. Então, o ponto de equilíbrio dela é x igual a zero. X igual a zero, o potencial é mínimo, né? O potencial é o meio de kx2. Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Então a partir do que eu estou fazendo A menos A aqui, certo? Então, o que é o meu oscilador harmônico? É uma oscilação em torno da posição de equilíbrio. Aí vamos dizer que você coloca um termo aqui assim, algo desse tipo, um termo linear, um termo constante, vamos colocar x2 ponto, um termo assim, kx, vamos colocar um termo novo aqui, você coloca uma alta interação, como se você tivesse o Lagrangiano do oscilador harmônico, fosse meio de n x ponto ao quadrado, esqueci de botar o n, né? Mais, menos energia potencial, menos um meio de kx2, e vou colocar menos aqui um quarto de xk. Então, se eu colocasse esse termo lá na harmônica, na equação do potencial, do oscilador harmônico, certo? Então, se nós colocamos esse termo potencial agora, ele tem essa forma aqui, que é uma parte em x2 e uma parte em x4. Só rapidinho, só para você entender o que eu estou falando. Então, se K é positivo e se é positivo, esse potencial é uma parábola bem aberta, uma coisa de x4. Se o psi é positivo e se o K é positivo e o psi é negativo, a função potencial é alguma coisa que deve ser assim. Mais ou menos infinito, se isso aqui é negativo, esse termo domina. Ou se esse termo aqui é negativo e esse termo é positivo, a forma desse potencial é essa aqui. Então você pode pensar, onde é que meu sistema tem equilíbrio nessa situação? No zero, é o que a gente sabe. Aqui essa posição de equilíbrio aqui é uma posição de equilíbrio estável, mas aqui eu tenho posição de equilíbrio estável, no meu sistema está sempre procurando a mínima energia absoluta do sistema menos infinito. Então o sistema nunca se estabiliza aqui, ele vai crescer sempre. A solução de mínima energia vai ser indefinida. Ao passo que aqui a solução de mínima energia é essa. Então aqui o meu sistema ele pode oscilar estavelmente em torno dessa configuração dessa. Então, a minha coordenada x é uma posição de equilíbrio x0 mais a parte que vai ser a cosseno de ômega t. O meu oscilador harmônico é x menos x0 igual a cosseno de ômega t. Então, essa é a parte de equilíbrio. Então, dentro de um campo, você tem também a parte, o campo flutua, mas ele flutua em torno de quê? Do valor zero ou do valor não trivial? Então, o único campo que pode flutuar em torno de um valor não trivial sem quebrar a simetria de Lorentz, nós vamos ver o campo escalar. Então, o campo escalar, todo campo escalar, ele pode sempre ser escrito como sendo uma configuração constante não nula, vou ver se ela pode ser, se ela existe ou não, mas uma flutuação, vai ser a flutuação quântica dele. Então, ele vai flutuar em torno dessa configuração. Essa configuração pode ser zero ou não, ele pode flutuar em torno de zero ou não. Se ele flutuar em torno de algo que é não zero, vai gerar massa. Então essa aqui é toda a saga do campo de Higgs, é isso. É você procurar em torno do que ele flutua. Então assim, experimentalmente falando, Sim. medir massa significa Medir massa significa medir interação com o bóson de Higgs. Segundo os cânones do modelo padrão, só ganha massa quem interage com o campo de Higgs diretamente. O elétron tem massa? Tem, ele interage com o campo de Higgs. O quark tem massa? Tem, ele interage com o campo de Higgs. O neutrino tem massa? Não, ele não interage com o bóson de Higgs. O fóton tem massa? Não, ele não interage com o bóson de Higgs. O W+ tem massa? Tem. O W- tem massa? Tem. O Z0 tem massa? Tem. Então eles três interagem com o bóson de Higgs. No modelo padrão, massa significa acoplamento com o campo de Higgs. Nós vamos entender isso. Professor, Oi, então o senhor está dizendo que esse campo firme Oi? é o bóson de Higgs. Esse campo é o campo cuja flutuação
vai aparecer como uma partícula, e essa partícula é o bóson de Higgs. Então, o bóson de Higgs é a flutuação desse campo. Só que o Salão não sabia disso. Não, ele sabia do campo, mas não sabia da partícula. Aí só depois que chegou o Higgs é que chegou.